Olá, muito boa tarde a todos. Agradecer a presença daqueles que quiseram ouvir-me falar um bocadinho sobre a trajetória dos sistemas agropastoriz da região centro. Devo dizer que este nome é um bocadinho pomposo para o conteúdo, para o conteúdo da apresentação, mas de qualquer forma já irei falar um bocadinho sobre isso. E antes de começar, queria naturalmente agradecer à ANOP pelo convite e particularmente à Verónica por se ter lembrado de mim para participar neste ciclo de conferências sobre um tema tão importante como é a sustentabilidade na agricultura. Então, para começar, eu gostava de dizer que esta apresentação resultou de um estudo que não foi feito só por mim, foi feito também pelo meu colega Orlando Simões e que foi no âmbito de um projeto liderado, curiosamente, pelo Instituto Politécnico de Viseu sobre a qualidade do queijo Serra da Estrela. E, enfim, nós resolvemos envolver-nos neste estudo porque tínhamos algum passado ligado à Serra da Estrela, nomeadamente eu, quando era uma jovem licenciada no início dos anos 90, comecei a minha vida profissional em Mangualde, numa época em que se falava muito do queijo Serra da Estrela, porque tinha havido uma denominação de origem nacional e estava-se a procurar o reconhecimento dessa certificação a nível europeu, e por outro lado porque, enfim, havia uma grande movimentação em torno deste produto, porque a nossa recente entrada na Comunidade Económica Europeia obrigava a uma série de alterações nos procedimentos de produção em resultado de toda a legislação e todas as regras de segurança alimentar que nós importámos da Europa nessa altura e à qual não estávamos muito habituados. Seja como for, nessa altura havia um grande dinamismo em torno deste setor. A atividade de ovinos de leite era uma atividade promissora, com rendimentos para as famílias que se dedicavam à atividade significativos, era uma das atividades mais interessantes na região, sobretudo quando as famílias, além de produzirem o leite, o transformavam em queijo. Havia um elevado número de pastores e de ovelhas, havia muitos jovens agricultores interessados na atividade e para, enfim, corresponder às exigências da legislação e às novas regras que iam aparecendo, havia um forte investimento na atividade. Portanto, nesta altura, acabei fazendo a minha tese de mestrado em torno desta questão e as conclusões a que cheguei eram que, enfim, entre outras, eram que a atividade realmente era uma atividade com uma capacidade de gerar rendimento para as famílias muito interessante e que, portanto, a transformação na exploração do leite em queijo podia garantir de alguma maneira a continuidade desta atividade. Eu depois saí da zona de Mangualde, fui mantendo algum contacto com a região, mas pouco, mas depois em 2020, quando me envolvi neste projeto e fui algumas vezes à Serra da Estrela, percebi-me que aquelas minhas expectativas que eu manifestava na minha dissertação de mestrado, na verdade não se verificaram e que na Serra da Estrela, até pelos dados estatísticos, se percebia que tinha havido um acentuado declínio, quer no número das explorações, quer no número dos animais, e que, por exemplo, só nos últimos 20 anos, o número de ovelhas e de explorações tinha baixado cerca de 47% e 72%, respectivamente, na região da denominação de origem. E, portanto, a questão era perceber, então, o que é que se passou aqui, que fez com que as coisas se alterassem desta forma e que uma atividade que parecia tão promissora acabasse por criar tanto desinteresse da parte, enfim, da população rural e dos agricultores da região. Assim sendo, os principais objetivos que nós traçámos para a nossa análise foi tentar perceber quais foram os principais choques externos que durante este período, durante as últimas 3 décadas, incidiu sobre o sistema e tentar perceber quais foram as principais estratégias que foram adotadas pelos produtores para fazer face a esses choques. E depois, complementarmente, queríamos perceber, então, e aquilo que nós temos hoje na Serra da Estrela, o sistema
o sistema de produção de queijo da Serra, de queijo de ovelha na Serra da Estrela é o mesmo sistema que existia há 30 anos, ou as transformações foram de tal forma intensas que nós hoje temos que falar de uma coisa diferente? Terá havido uma mudança, uma alteração no regime, ou será que existe uma completa nova configuração do sistema e aquilo que nós temos hoje nada tem a ver com aquilo que existia no passado? Portanto, nós, claro, eu não sei se a assistência é uma assistência eminentemente, sobretudo académica, mas nós académicos temos depois sempre estas manias das metodologias das técnicas de análise. E, portanto, eu vou passar por aqui um bocadinho rapidamente. Na verdade, as nossas principais bases para esta análise foi o conceito de resiliência, naturalmente. Nós estávamos a tentar perceber os fatores, os choques que foram sofridos pelo sistema e, ao mesmo tempo, as estratégias de adaptação e, portanto, teríamos que falar naturalmente de resiliência e, ao mesmo tempo, também de sistemas socioecológicos, na medida em que o sistema da Serra da Estrela, enfim, se adapta muito a esta definição. E usámos também o modelo do ciclo adaptativo e para juntar, enfim, estes dois conceitos, utilizámos como grelha de análise a chamada grelha para a avaliação da resiliência. Eu não sei bem se isto é assim que se diz, na verdade é que a Resilience Assessment Framework, eu traduzi para português, penso que está mais ou menos, que é uma grelha que foi criada pela Resilience Alliance e que tenta enfim, ver quais são os pontos fracos dos sistemas e depois atuar em função dessa avaliação para promover a consolidação dessa resiliência. E, portanto, esta grelha é constituída por 5 fases. Na primeira fase descreve-se o sistema, depois tenta-se compreender a dinâmica do sistema, isto é, como é que as suas diferentes partes se articulam umas com as outras e como é que se vêm a alterar ao longo do tempo, tentar perceber as interações no sistema, avaliar a governança e, finalmente, em função disto, propor uma atuação que permita reforçar a resiliência. O nosso estudo foi um bocadinho diferente porque nós não estávamos a tentar propor estratégias, estávamos apenas a tentar perceber o que se passou e, portanto, era mais uma análise em retrospectiva do que propriamente uma análise para o futuro. E, portanto, este ponto 5 foi um ponto em que nós não focámos, porque a nossa intenção era, sobretudo, perceber o que é que se passou, quais foram os choques e quais foram as estratégias usadas pelos atores do sistema para reagirem e para ultrapassarem esses choques ou para se adaptarem a eles. Portanto, só para tornar aqueles conceitos que falei há bocadinho, só para enfim, partilhar um bocadinho convosco o que é que estava na nossa cabeça quando falávamos nisso. Portanto, para nós, o conceito que nós utilizámos de resiliência ao longo do estudo foi um conceito que já de 2007, que diz que a resiliência, quando aplicada às zonas rurais, se refere à capacidade de adaptação às mudanças no ambiente externo, lidando com a inerente vulnerabilidade ecológica, económica e social, de tal forma que é possível manter um nível satisfatório nessas zonas rurais sobre as quais recai a análise da resiliência. Relativamente ao sistema socioecológico, enfim, o sistema socioecológico é um conceito que tem sido muito trabalhado, existe imensa literatura sobre esta questão, mas apesar de tudo ainda não existe propriamente uma definição consolidada daquilo que é um sistema socioecológico, mas podemos dizer que é uma abordagem na qual se incide não nas partes isoladas do sistema, isto é, não se analisa a parte económica, a parte social e a parte ecológica de cada sistema, mas se pretende analisar um sistema nestas suas 3 vertentes e, portanto, não tentar perceber cada uma delas de forma isolada, mas tentar perceber as formas como elas se interligam e como é que elas se influenciam mutuamente. Portanto, para conseguir perceber um sistema socioecológico perfeitamente, é preciso reconhecer as relações recíprocas que se estabelecem entre estes 3 subsistemas, nos quais, naturalmente, as comunidades locais influenciam o sistema ecológico e, ao mesmo tempo, são influenciadas por ele.
O ciclo adaptativo também é enfim, um conceito, uma forma de análise, uma forma de ver o mundo, também já com algum tempo, mas acaba por ser muito interessante porque vai um bocadinho contra a ideia de que os sistemas tendem para um equilíbrio e, portanto, os sistemas traçam um caminho no sentido de atingir um equilíbrio. Esta visão tem uma perspectiva contrária, isto é, que dentro dos sistemas há constante efervescência, constantes alterações, constantes fases em que há rápidos crescimentos e transformações e depois fases em que existe uma ligeira acalmia do sistema, em que o sistema se mantém mais ou menos imutável durante um certo tempo e que depois por qualquer efeito externo entra em colapso e, portanto, tem que se renovar ou reorganizar. E desta constante efervescência dentro do sistema podem resultar, no fundo, diferentes resultados. Pode ser um resultado em que o sistema, em que os choques não sendo muito fortes, levam a que o sistema persista mais ou menos idêntico àquilo que era antes do choque ocorrer, portanto, adapta-se e não altera muito a sua trajetória. Pode haver situações em que os choques têm uma intensidade maior e o sistema adapta-se, portanto aqui o resultado é diferente daquilo que lá estava no princípio, portanto o sistema sofre alterações e pode haver situações de alteração profunda, situações de transformação, em que a resultante é algo completamente distinto do que lá estava, em que as relações entre os agentes são diferentes, os próprios agentes são diferentes, as variáveis que controlam o sistema são outras e, portanto, o sistema é algo de alguma forma diferente daquilo que lá estava no início. E, portanto, este ciclo adaptativo é interessante nesta análise, porque exatamente nós queríamos perceber se o sistema de produção de queijo Serra da Estrela era hoje algo parecido, que tinha persistido e que era parecido com o que existia há 30 anos, se era diferente, mas digamos que idêntico na sua essência, ou se era na verdade algo completamente distinto. E, portanto, nós fomos tentar perceber o que é que tinha acontecido, mas tentámos, sobretudo, perceber o que é que aconteceu na perspectiva dos próprios atores que estão envolvidos no sistema. E, por isso, nós tentámos identificar os principais choques e as principais estratégias levadas a cabo pelos atores através, enfim, através daquilo que eles tinham para nos dizer. E por isso nós acabámos conversando com uma série de pessoas, enfim, com diversas funções no sistema. Falámos naturalmente com os produtores de leite e queijo, alguns deles que produzem queijo certificado, outros que produzem queijo e que não certificam. Falámos com técnicos locais do Ministério da Agricultura e enfim, das organizações dos agricultores, e falámos também com dirigentes associativos e também com cidadãos em geral. Como é que nós falámos com eles? Falámos de diversas formas. Antes de entrarmos na conversa com os agentes do sistema propriamente dito, nós fizemos uma pesquisa documental, recolhemos dados estatísticos para tentar perceber, enfim, na perspectiva externa o que é que tinha acontecido, quais tinham sido as alterações na PAC, por exemplo, e no enquadramento legal com impacto no sistema, nomeadamente coisas, legislação sobre segurança alimentar, bem-estar animal, etc. E também recolhemos dados estatísticos para perceber melhor as principais tendências económicas e sociais na região. Depois, enfim, participámos num focus group, onde estiveram produtores e dirigentes das organizações de produtores, técnicos locais, membros da comunidade, e onde foi, enfim, desenvolvida uma discussão em torno do que é que foi o queijo da Serra e o que é que o queijo é atualmente e o que é que aconteceu aos pastores e o que é que aconteceu aos produtores de queijo. E, portanto, depois de uma conversa, enfim, extensa, que foi gravada em áudio, fizemos diversas entrevistas, 16 ao todo, creio eu, já não me estou bem recordada, mas creio que foram 16 entrevistas,
com atores-chave do sistema para aprofundar e esclarecer algum dos aspectos que podem ter ficado menos bem compreendidos durante a realização do focus group. Depois disso, as entrevistas foram também gravadas, depois disso, enfim, nós transcrevemos todas as declarações do focus group e as conversas que tivemos com os atores, transcrevemos-las e depois fizemos aquilo que se chama análise de conteúdo dessas entrevistas, utilizando, como ali diz, um software especializado para o assunto. Continuando, isto aqui não interessa, que eu já disse, portanto, continuando, nós com base na nossa abordagem mais documental e mais estatística, caracterizámos grosso modo, eu tenho aqui os principais aspectos, não é? Caracterizámos grosso modo a região. Uma das questões que se nos colocou primeiro foi que região é que nós vamos aqui abordar, não é? O sistema, onde é que o sistema acaba e onde é que o sistema começa, quais são os limites do sistema? Como sempre, o estabelecimento de limites é extraordinariamente complicado, não é? Porque dizer onde é que um sistema, onde é que estão a fronteira exata de um sistema, tanto mais quando estamos a falar de um sistema que a componente social é o nosso foco principal, é complicado. Por isso nós optámos, para nos facilitar a vida, digamos, utilizar como área geográfica, digamos, do sistema, a área da denominação de origem protegida Serra da Estrela, porque essa própria área já tinha sido fruto há alguns anos, não é, de grande envolvimento social e de grande discussão e controvérsia, e portanto achámos que poderia ser, enfim, podia enquadrar, digamos, de alguma maneira os principais agentes e as principais relações que se estabelecem neste processo da produção do queijo. E depois, enfim, tivemos a oportunidade de recolher alguma informação sobre, como eu vos disse, esta área geográfica e, portanto, alguns aspectos que nos parecem importantes no sentido em que condicionam depois as relações dentro do sistema, é o facto de ser uma região onde as oscilações térmicas são muito intensas, portanto há verões muito quentes e invernos extraordinariamente frios, os solos são geralmente solos pobres e com baixa capacidade produtiva e talvez devido a estas duas, à conjunção da questão climática e da questão dos solos, as produtividades são baixas e, portanto, o sistema agropastoril terá surgido aqui como uma reação a estas más condições biofísicas. É um sistema que se adapta bem a condições biofísicas em que os recursos não são muito pródigos. Vimos também que nesta área geográfica os rebanhos são muito pequenos, ainda hoje, né, estes são dados recentes, enfim, de 2019, os rebanhos têm uma média de 30 animais, as explorações são pequenas, com uma área média em torno dos 4,3 hectares de sal e no setor agrícola domina sobretudo a agricultura de subsistência extensiva, com os prados e as pastagens permanentes e as culturas permanentes em geral a ocupar a maior parte das terras agrícolas. Não tanto na parte agrícola, mas mais no tecido social que existe entre esta região. Há aspectos que ressaltam naturalmente, que é o envelhecimento da população, que é o facto da população, sendo uma população eminentemente rural, dedicar-se pouco à agricultura e dedicar-se mais a outras atividades como a indústria, o comércio e a construção. Ora bem, outra coisa que era essencial era ver, então, mas o que é que caracteriza este sistema, quais são os aspectos essenciais desse sistema? E, portanto, tentámos perceber quais eram as marcas fundamentais do sistema de produção do queijo Serra da Estrela, do sistema agropastoril, digamos, da Serra da Estrela, tradicionalmente. E, portanto, tradicionalmente, há aqui uma série de características que nós podemos identificar. O pastoreio extensivo, não é? A articulação entre pastagens de alta e baixa altitude, era tradicional os rebanhos deslocarem-se para o topo da serra no verão, nas épocas quentes, onde as pastagens de montanha davam alguma alimentação aos animais, e depois nas épocas mais frias os rebanhos desciam e, portanto, pastoreavam nas zonas mais do sopé da serra.
A agricultura e a produção de queijo era uma atividade eminentemente familiar e em que a especialização do trabalho era muito marcada. Em geral, o homem era o pastor e a mulher era a queijeira. A ovelha que era utilizada na produção de leite era uma ovelha de raça autóctone, maioritariamente a bordaleira Serra da Estrela, embora houvesse outras raças, sendo, por exemplo, a churra mondegueira, também aparece no caderno de encargos da denominação de origem, e o queijo era um queijo artesanal, feito manualmente, normalmente pela mulher do casal, e ainda é, fabricado exclusivamente com leite cru de ovelha, sal e flor de cardo. Enfim, na altura, antigamente provavelmente não seria exclusivamente leite de ovelha, mas à medida que a denominação de origem se foi desenvolvendo, isso foi se tornando uma prática comum. E a forma de vender o queijo era essencialmente na própria exploração. As pessoas deslocavam-se às explorações ovinas e compravam aos pastores e queijeiras o queijo que elas produziam, mas muitas vezes também era vendido em feiras. Havia uma série de feiras, houve uma altura no final dos anos 80, houve um grande incremento de feiras e havia uma grande vivacidade desta forma de venda, e nas feiras também o queijo, tal como em casa, não é, o queijo podia ser vendido diretamente ao consumidor final ou então a intermediários que depois o faziam chegar, digamos, aos centros urbanos onde existia o principal consumo. Então, e porquê é que nós podemos dizer que o sistema de produção de queijo é um sistema socioecológico? Pelas razões que apontei há bocado, não é um sistema socioecológico, é um sistema em que existe uma relação muito, muito estreita entre a parte natural, digamos, e a parte social do território. E este caso do queijo Serra da Estrela é um caso paradigmático daquilo que é um sistema socioecológico, na medida em que a parte natural fornece uma série de inputs ao sistema económico e social e, por outro lado, o sistema social vai também, enfim, condicionar, às vezes fortemente, o próprio sistema natural. Aqui neste caso, no caso concreto do queijo Serra da Estrela, algumas das coisas que podem ser realçadas é o facto de o subsistema ecológico fornecer as pastagens, em particular as pastagens de altitude. Ainda hoje alguns pastores referem a importância que as pastagens de altitude tinham na qualidade do queijo e referem que, enfim, a excelência do queijo de outros tempos era alcançado à custa destas pastagens. E, portanto, estas pastagens eram pastagens, digamos, naturais, nas quais o gado ia pastar no verão, mas também o sistema natural fornecia condições meteorológicas ideais para a cura do queijo, não é? Antigamente não havia câmaras de cura com a atmosfera controlada, e, portanto, o que acontecia era que o queijo era de maior ou de menor qualidade consoante percorria o ano, e portanto estas condições meteorológicas na região da Serra eram muito boas para, durante um certo período, se conseguir obter aquele queijo amanteigado que se pretendia, com a qualidade que se pretendia. E além disso também é o sistema natural que fornece, enfim, o cardo, que é usado depois na coagulação do leite, que permite construir o queijo. E, portanto, tudo isto depois era incorporado no subsistema social, enquadrava um conjunto de coisas, não é? Era importante para as pessoas que produziam o queijo e que o consumiam, era importante para a economia, não é? Sobretudo para os mercados locais, para os intermediários, para os consumidores, mas também fazia parte da tradição e também de alguma maneira condicionava depois a evolução tecnológica e as estratégias tecnológicas que eram e que são adotadas.
Por outro lado, o sistema social também influencia o subsistema ecológico, no sentido em que as práticas que eram utilizadas eram práticas que permitiam, por exemplo, a fertilização orgânica das explorações agrícolas, no sentido em que quando os rebanhos se deslocavam, normalmente pernoitavam numa exploração agrícola, num terreno, numa área vedada, e portanto só por permanecerem aí durante algum tempo iam, enfim, fertilizar os solos através dos seus excrementos, e portanto isso muitas vezes os agricultores até pagavam para ter a oportunidade de ter rebanhos a pernoitar nas suas explorações. Por outro lado também os rebanhos também promoviam o controle da vegetação e o controle de incêndios, não só porque controlavam a vegetação, mas também porque todo este sistema permitia uma presença humana na serra que permitia atacar eventuais incêndios que surgissem logo na sua origem. Toda esta relação entre o subsistema ecológico e o subsistema social é depois, digamos que, condicionado pelo sistema de governança que existe na área e que é fruto da interação entre uma série de instituições, nomeadamente o Parque Natural, as organizações responsáveis pela implementação da denominação de origem protegida, através de políticas de ordenamento do território, etc. E também esta relação também é muito, muito controlada depois também pela inovação e pela capacidade de criar mecanismos de resposta às necessidades, quer dos produtores, quer dos consumidores. Portanto, isto, no fundo, é de uma maneira mais ou menos simplista e esquemática, como é que este sistema socioecológico pastoril da Serra da Estrela funciona. Ora bem, depois então, o que interessa agora, o que nos interessava perceber é, que tentar perceber com as pessoas com quem falámos, era então o que é que se alterou nestes 30 anos, quais foram os principais choques que foram sentidos pelos produtores nesta região. E tivemos diversas respostas, não é? Temos aqui um resumo daquelas que, enfim, daquelas mais frequentemente referidas, e uma delas, talvez à cabeça, era alguma queixa por parte dos produtores relativamente à proliferação de regulamentos e de normas e de leis e de obrigações relativas ao bem-estar animal, à segurança alimentar e depois à satisfação das condições para se ter acesso à denominação de origem protegida. Portanto, os agricultores falavam muitas vezes que as regras que lhes eram impostas não eram adaptadas à sua dimensão, nem eram adaptadas ao tipo de produto que produzem e, portanto, havia alguma desadequação destas normas e destas regras e que elas, enfim, crescem a um ritmo muito grande, cresceram a um ritmo muito, muito acelerado nestes últimos 30 anos. Um outro aspecto que também foi referido como um aspecto que condicionou bastante a sua atividade ao longo destes tempos foi a alteração dos pagamentos diretos da PAC e dos regimes de apoio ao investimento. Nomeadamente, eles queixavam-se do facto de que dos pagamentos diretos da PAC serem feitos por hectare, sem a obrigatoriedade de fazer grande coisa nos terrenos, o que leva a que os proprietários dos terrenos, embora deixem os pastores utilizar as suas terras, porque até lhes limpam, enfim, os terrenos, eles nunca têm, digamos que, o direito de propriedade, portanto nunca há um contrato de arrendamento, nem nunca há um contrato de cedência, o que faria com que enfim, os proprietários perdessem o direito ao prémio. E, portanto, os agricultores que não podem colocar eles próprios esses terrenos nas suas áreas para a obtenção de subsídios, mas também não os podem, por exemplo, utilizar em candidaturas a investimento, porque não tendo o direito de propriedade, não podem integrá-los em projetos de investimento e, portanto, dificilmente conseguem os encabeçamentos exigidos pelos regulamentos. E depois, por outro lado, também se queixavam muito do facto de, a partir de certa altura, já há bastante tempo, aliás, o apoio à compra de animais ter desaparecido
do PDR dos programas que o antecederam e, portanto, não haver apoio nenhum ao início da atividade, o que torna extremamente difícil o início da atividade por parte de jovens agricultores que não tenham já terras e não tenham já o seu próprio rebanho. Um outro aspecto, um outro choque extraordinário na região nos últimos 3 anos foi o crescimento de uma forte indústria leiteira, que já existia há 30 anos, mas que se reforçou muito, e portanto esta forte indústria leiteira acabou por desviar muitos produtores da produção de queijo e passarem-se a dedicar mais à produção de leite, e também, como veremos mais à frente, levou a uma substituição intensa, massiva, em certos períodos, das raças autóctones por raças estrangeiras que produziam muito mais leite e que, sendo o leite pago ao litro e não em função da qualidade, incentivou muito a substituição dessas raças. Depois uma outra questão é o envelhecimento e o despovoamento, com todo o impacto que tem na mão de obra, portanto a dificuldade em encontrar mão de obra que possa trabalhar na exploração, associado depois ao desinteresse pela profissão de pastor, que também digamos que já é uma questão velha, a questão da falta de reconhecimento social desta profissão, e que leva a que seja muito difícil encontrar pastores que possam tomar conta dos rebanhos de uma forma profissional. Pois, associado a isto, questões, enfim, mais macro, não é? Como a questão da globalização e da liberalização, que transformou todo o sistema de comercialização do queijo, não é? A entrada em ação das grandes cadeias de distribuição, que transformou a relação que existia entre quem produz o queijo e quem o vende. Depois também a crise financeira, que fez com que a procura de queijo, enfim, no final de 2017, 2018, etc., tivesse diminuído, porque as pessoas tinham menos dinheiro, e finalmente, embora referida às vezes só com algum, enfim, quase tirada a saca-rolhas, referiram também as alterações climáticas, referiram em particular o início mais tardio das chuvas, que tem impactos muito fortes em termos da gestão dos rebanhos e dos partos, e portanto o início da produção de queijo, as questões relacionadas com os aumentos da temperatura, que condicionam depois a qualidade do queijo, etc. E, portanto, isto, digamos que foram os principais choques que foram identificados pelos produtores, e não só pelos produtores, também pelos técnicos e por outras pessoas que foram por nós contactadas. Ora bem, portanto, um bocadinho, talvez repetindo se calhar um bocadinho aquilo que disse há bocado, os produtores, não é? Enfim, o sistema todo adotou um conjunto de estratégias para reagir, para se adaptar, para, enfim, poder viver com estes choques que foram surgindo ao longo do tempo. E como eu já disse há bocado, não é um dos primeiros e mais dramático, pelo que era dito pelas pessoas com quem entrevistámos, um dos mais dramáticos foi a substituição da ovelha bordaleira por raças estrangeiras que, sendo muito mais produtivas, dão um queijo com muito menos teor em gordura e muito menos teor em proteína, e que, portanto, não produzem um queijo com a qualidade que produziam anteriormente. Além do mais, esta substituição da bordaleira por raças estrangeiras põe em causa a certificação do próprio queijo, não é? Portanto, para que um queijo possa ser certificado como Serra da Estrela, tem que ser de bordaleira ou de chorra mondegueira, e, portanto, tendo esta raça em declínio, torna-se cada vez mais complicado produzir queijo certificado, porque o leite é cada vez mais difícil de obter. Por outro lado, também, para colmatar a questão da falta de mão de obra, não é? Foi-se cada vez substituindo mais o pastoreio de percurso, que era típico deste sistema, por pastagens cercadas. Portanto, hoje em dia o pastor leva o rebanho para o prado e depois, enfim, volta lá só uma vez ou duas por dia,
para depois o trazer de regresso para o ovil, e portanto aquele pastoreio de percurso que permitia às ovelhas, enfim, comer uma grande diversidade de alimentos, foi substituído por esta versão um pouco mais intensiva da produção ovina. Depois, para fazer face à questão das alterações climáticas, os pastores têm adotado sempre que possível pastagens irrigadas, mas, como eles afirmavam, a rega é extraordinariamente cara e, portanto, muitas vezes a pastagem irrigada é apenas uma parte reduzida da sua exploração, e mesmo alguns produtores têm dificuldade em conseguir capacidade financeira sequer para instalar sistemas deste tipo, e portanto torna-se difícil combater e reagir a essa questão das alterações climáticas. Por outro lado também, para substituir a mão de obra, em particular, houve a modernização de uma série de equipamentos e a adoção de novos procedimentos, sobretudo na parte da produtividade do queijo. Portanto, existe hoje uma série de utensílios e de máquinas e de equipamentos que permitem substituir, sobretudo, tarefas um bocadinho repetitivas que eram anteriormente feitas manualmente e que são hoje feitas por esse tipo de equipamento. Um outro aspecto também que é relevante é que o principal alvo, enfim, da inovação passou a ser a standardização, isto é, as pastagens são todas idênticas, os sistemas de produção são todos idênticos, e aquilo que se procura hoje é definir aquilo que é o queijo da serra, é dizer, definir quais são os parâmetros que caracterizam o queijo, ao contrário do que acontecia anteriormente, em que cada produtor produzia um queijo levemente diferente daquilo que produzia o seu vizinho e os outros produtores. Hoje em dia fala-se sobretudo na standardização, o que por um lado pode ser interessante no sentido em que aumenta a qualidade média do queijo, mas perde-se a diferenciação e de alguma forma também se perde a excelência. E depois houve um conjunto de diversas inovações ao nível do marketing que pretenderam também dar resposta a estes choques de que falámos, por exemplo, o facto de o queijo ter um preço pouco acessível para muitas pessoas levou a que o tamanho do queijo, por exemplo, se alterasse. Antigamente, já não me lembro ao certo, mas um queijo para ser certificado como Serra da Estrela tinha que ter 1,5 kg, não podia ter menos, e hoje em dia faz parte do próprio caderno de encargos a possibilidade de produzir queijos com meio quilo, por exemplo. Isto foi uma inovação ao nível do marketing, tendo toda a resposta ao baixo nível económico das pessoas. Além do mais, também se inventaram uma série de outras formas de escoamento do queijo, para fazer face à dificuldade de o vender, nomeadamente, já toda a gente que passou na autoestrada viu aquele pastel de bacalhau com queijo da serra lá dentro, e portanto isto foi também uma fonte aparentemente importante para o escoamento do queijo. Muitos dos produtores que entrevistámos falaram na venda de parte do seu queijo para essa inovação, que é esse pastel de bacalhau com queijo que é sobretudo vendido aos turistas, não é um produto que seja propriamente consumido localmente, mas que é vendido na cidade do Porto, enfim, onde a capacidade económica é maior, mas particularmente onde existe uma procura turística muito elevada por produtos, enfim, típicos. Ora bem, só aqui, que eu estou aqui um bocadinho baralhada. Algumas tendências alguns aspectos, algumas tendências que parecem ser relevantes no território são a questão de não haver uma cooperação institucional importante entre os agentes, os produtores quase unanimemente se queixavam de que não se sentem representados pelas associações e cooperativas da região, não sentem que a sua palavra e não sentem que as suas opiniões e que os seus problemas sejam tidos em consideração. As principais estratégias coletivas que são tomadas hoje em dia
para desenvolver o sistema têm sido sobretudo estratégias assentes no produto. Portanto, há uma enorme preocupação com o produto e com a sua afirmação em mercados internacionais e em mercados nacionais com maior poder de compra. Portanto, o sistema está a focar-se muito no produto e os recursos naturais estão a ser excluídos do sistema. Portanto, os produtores estão a substituir o pastoreio por pastagens vedadas, estão a substituir a transumância por partes irrigados e por partes irrigados, e portanto isto está a ter está a alterar naturalmente a vegetação e os habitats de montanha, e está a ter algum impacto nos incêndios florestais. Como eu já disse há pouco, a principal estratégia de marketing gira em torno de exportar o queijo para outras regiões do país e do mundo, onde as pessoas têm maior poder de compra, mas o papel das comunidades locais é cada vez menos relevante. Portanto, as comunidades locais estão cada vez menos ligadas ao produto, não é? Até houve um dos participantes, uma senhora, que até disse uma coisa que é engraçada, não é? Que não se passa só com o queijo da serra, mas passa-se com, enfim, inúmeros produtos de qualidade do nosso território, que é as pessoas que produzem este produto depois não têm poder de compra para elas próprias os consumir. Ou seja, as comunidades que vivem na região da Serra não comem queijo Serra da Estrela porque a sua capacidade aquisitiva não lhes permite. E, portanto, aquilo que eu acho que ficou sobretudo deste estudo, aquilo que é a ideia que, enfim, me sobrou, a ideia essencial que me sobrou desta conversa com as pessoas, foi que o produto é defendido, mas não é defendido o território natural e social que o moldou. E como existe esta relação tão intrínseca, a questão de não se defender o território natural nem social poderá naturalmente pôr em causa o produto, porque, por exemplo, vai ser difícil produzir queijo Serra da Estrela nos próximos anos com o decréscimo de produção de leite que tem havido, e o que subsiste é maioritariamente produto que não é utilizável no queijo Serra da Estrela. E, portanto, há aqui uma aposta forte no produto, de divulgação do produto, procurar novos mercados, procurar novas estratégias de marketing, mas, ao mesmo tempo, quem está na base da produção deste produto não é defendida e não é muito tida em conta nas estratégias que vão sendo desenvolvidas pelos agentes envolvidos em torno do queijo. No território existem uma série de novos entrantes, de pessoas que chegam, muitas pessoas de fora do território, que encaram ilegitimamente a produção de queijo como um negócio, mas o negócio muitas vezes não tem em conta depois todo o tecido social e económico que tem que existir para que o negócio subsista. Eu não sei que horas são, deixa-me só espreitar, 15h24, ainda tenho um bocadinho, acho eu. Portanto, o que depois nós, entretanto, tentámos resumir toda a análise que nós fizemos, que foi, enfim, muito resumida, aquilo que eu apresentei aqui foram aspectos muito resumidos. Tentámos depois montar aqui uma tabela para perceber, então, afinal, o que é que se passa com a resiliência do sistema. A resiliência do sistema, com estas alterações todas e estas adaptações todas, isto tem promovido aumentos na resiliência do sistema, ou antes pelo contrário. E, portanto, nós não conseguimos chegar a uma conclusão definitiva, não é? Porque se existem indicadores num sentido, existem também indicadores noutro sentido. Por exemplo, a diversidade, não é? A diversidade é um dos aspectos essenciais da resiliência, não é? Se existir diversidade, os choques podem afetar partes do sistema, mas deixar intactas as outras partes do sistema, e, portanto, é mais fácil ao sistema reorganizar-se. Portanto, a diversidade de produção, a diversidade de atores, a diversidade de relações, a diversidade de recursos, tudo isto
todos estes níveis de diversidade aumentam a resiliência. E nós vimos aqui que existem, enfim, algumas diferenças, algumas tendências diferentes de acordo com o nível enfim, do sistema que nós estivemos a analisar. E, por exemplo, se nós analisarmos mais ao nível dos pastores e dos pastores que ainda produzem queijo, não é? Porque, como eu vos disse, a tendência, e vocês veem ali naquela linha de cima da tendência quantitativa, a tendência é os pastores serem cada vez menos, os pastores que também produzem queijo serem cada vez menos, e o que está a aumentar, sobretudo, são produtores de queijo que utilizam o método artesanal, mas em grande dimensão, digamos, não sei se isto faz muito sentido, mas no fundo utilizam as mesmas práticas de produção do queijo manualmente, utilizando só o cardo e o leite e o sal, mas em unidades relativamente grandes, e portanto são muitas vezes o que eu vos falei, não é? Aquelas pessoas que vêm de fora e que instalam, têm um projeto de investimento, a ideia é montar um negócio rentável e vão depois comprar leite aos pastores. Não, portanto, há esta relação que havia no passado na família em que o marido era pastor e a mulher era queijeira desapareceu. Hoje em dia há cada vez menos empresas familiares onde esta situação ocorre. Na maior parte dos casos, ou se tornaram pastores, ou optaram por produzir só queijo, desculpem lá, ou optaram por produzir só queijo, e portanto verifica-se uma especialização muito grande, ao contrário daquilo que acontecia no passado. E portanto existe aqui uma tendência de quer pastores, quer famílias, ao mesmo tempo de pastores e produtores de queijo diminuir, e de aumentar os produtores de queijo, enfim, com algum nível empresarial, e também as indústrias de queijo de ovelha, que não produzem queijo Serra da Estrela, mas produzem um queijo que muitas vezes se confunde com o queijo Serra da Estrela, com impacto forte depois, até na própria valorização do queijo artesanal. E portanto nós vimos aqui que os pastores utilizam cada vez menos os recursos naturais, os recursos humanos também estão a ser cada vez menos nesta produção, e portanto isto mostra, enfim, uma diminuição na diversificação na utilização dos recursos naturais e dos recursos humanos. Por outro lado, também a diversidade dos agentes e das instituições, quando falamos ao nível dos produtores de queijo e dos pastores, também é cada vez menor, não é? A participação destes agentes nas instituições que os representam é cada vez menor, e portanto isto também há uma diminuição de diversificação dentro das organizações, que são hoje sobretudo lideradas pelos produtores de queijo com alguma dimensão, e também o facto de existir cada vez mais especialização. Tudo isto leva a uma diminuição na diversidade e, portanto, de alguma maneira há uma tendência para diminuírem a resiliência. Contudo, há uma série de recém-chegados ao setor, quer sejam eles empresas, sejam eles de cariz mais social, como por exemplo certo tipo de organizações que, digamos que incorporam diversidade no sistema. Tem um efeito mais positivo em termos da diversidade do sistema. Ao nível da modularidade, que também é um aspecto a ter em conta na resiliência, passa-se um pouco a mesma coisa, isto é, existem tendências diferentes e que umas mais em favor da resiliência, outras menos em favor. Por exemplo, o facto de haver novas raças pode ser negativo para o sistema de produção de queijo Serra da Estrela tal como nós o conhecemos, mas por outro lado diversifica os inputs que são utilizados na produção e portanto intensifica de alguma maneira a modularidade, assim como o aparecimento de novos produtos. E, enfim, depois outros aspectos como o capital social e, enfim, a questão a questão da governança e a questão da inovação, temos impactos diferentes. Aquilo que dá, enfim, fazendo um apanhado geral, que é aquilo que está na linha de baixo, parece que, se nós olharmos não para a resiliência do sistema como um todo, mas para a resiliência destas diversas componentes do sistema, parece que a resiliência dos pastores e dos pastores que ao mesmo tempo produzem, das famílias que têm ao mesmo tempo rebanhos e que produzem queijo,
que, enfim, a sua capacidade de resistir está a diminuir, mas ao mesmo tempo a capacidade de resistência e de sucesso das produções de queijo mais empresariais e das indústrias de queijo de ovelha propriamente ditas estará a aumentar. Pronto, assim só umas notas finais, no fundo, tentando responder àquela questão, mas isto aqui, o que é que há continuidade ou houve transformação? O sistema adaptou-se ou o sistema transformou-se? Diria que aquilo que existe hoje na produção de queijo Serra da Estrela é um sistema que já nada tem a ver com o sistema tradicional, portanto o sistema está-se a deslocar no sentido, está a orientar, é definido por um outro regime, que é controlado por novas variáveis, em que existem novos agentes e novas relações, e em que, portanto, a arquitetura do sistema é completamente diferente daquilo que era há 30 anos. Se calhar aquele sistema socioecológico, aquele esquema que vos mostrei no início da apresentação, já não define aquilo que é o sistema de produção de queijo Serra da Estrela atualmente. É evidente que, tendo aquela ideia do que é a resiliência nos meios rurais, e que uma das questões essenciais da resiliência dos meios rurais era que fosse possível manter o bem-estar das comunidades rurais, não é possível prever se esta nova arquitetura poderá ou não melhorar as condições de vida das populações locais, não é? Na verdade, ser pastor é extremamente duro, andar com as ovelhas na serra durante meses e depois vir ao pé da serra no inverno apenas, são condições que dificilmente haveria alguém hoje disponível para as suportar e, portanto, eventualmente este sistema poderá vir a melhorar as condições de vida, enfim, estas grandes empresas poderão criar empregos e, portanto, gerar alguma dinâmica económica, algum dinamismo económico, poderá ser possível, mas o que nos pareceu certo é que o futuro deste sistema será completamente distinto do sistema socioecológico que dominou a produção de queijo Serra da Estrela nos últimos séculos. Houve aqui aspectos que eu se calhar não foquei o rigor e a intensidade que eles mereciam, nomeadamente a questão da relação entre a indústria e a produção artesanal, que é uma relação muito interessante e com muitas facetas, mas pronto, tal como nós sugiro que vocês leiam o artigo onde eu e o Orlando publicámos os nossos principais resultados, que está aí na parte de baixo do ecrã, e deixo também os meus contatos, o meu e-mail e o e-mail do meu colega Orlando, para o caso depois quererem colocar alguma questão posteriormente, está bem? E muito obrigada pela vossa atenção e pela vossa paciência. Obrigada, nós